Olá, amigos do YouTube, novamente. Desta vez trago-vos Folhas Caídas de Adeline Yan Ma. Este livro é a história verídica de uma criança chinesa indesejada. É o que está na capa. Mas antes de fazer uma descrição breve do livro, vou-vos ler na contracapa a opinião de uma escritora também chinesa, Amy Tan. Li o livro em 2 noites, incapaz de dormir, de coração ferido pelo relato da Adeline Yan Ma, da sua terrível infância. Folhas Caídas é um poderoso drama psicológico em que uma criança determinada se defronta com os mais impiedosos adversários e rivais, os seus próprios familiares. As memórias de Ma continuam a assombrar-me. Por que será que a nossa necessidade de pertencer a uma família, seja ela qual for, é tão vital como o ar? Yung Shang, também outra escritora chinesa muito conhecida, diz isto. Carregado de emoção, um poderoso retrato da capacidade humana para a maldade, a malícia e o amor. Este, mais uma vez, é uma autobiografia, um livro de memórias, desde a infância de Adeline, que vai de 30 de 11 de 1937 a 1994. Em 1937 foi quando ela nasceu. Porém, faz uma descrição um pouco antes, relacionada com a Guerra do Ópio, em 1842, e o impacto, a força e o poderio dos ingleses e franceses na China. Aliás, eles eram os senhores nessa altura na China, os próprios chineses estão em segundo plano. Inclusivamente, isso é uma tendência que se notou mais à frente na própria China, mesmo depois de 1949, os próprios chineses fazem uma discriminação em relação a todas as pessoas que ali vivem. Os americanos, os turistas, são em primeira classe. Os que são nascidos, mas que emigraram, são segunda classe. Os que têm pais estrangeiros e depois voltaram, é outra classe. E a última são os próprios nascidos na China. Ou seja, não há um apoio, há sim uma discriminação e inferiorização dos próprios chineses. E isso está arraigado na sociedade chinesa. Não desapareceu a Revolução Industrial, a Revolução Cultural, continuou e vem desde os tempos, desde o século XIX, em que quem mandava no fundo eram as regras dentro daquelas cidades que foram ganhas pelos ingleses depois da Guerra do Ópio. Dentro destas cidades, os regulamentos que eram efetivos, as leis, eram a dos ingleses e não dos chineses. Esta história é uma história impressionante. É a história da infância e até à vida adulta desta Adeline, uma criança indesejada, mas ao mesmo tempo é uma história da rejeição, da inferiorização, da manipulação, da maldade, perversidade, neste caso, de uma na cabeça, na pessoa da madrasta, Niang, que é Jean Prosperi. Eu vou-vos mostrar a fotografia dela, ver se conseguem ver. Ela aparece aqui, é uma mulher bonita, extremamente bonita, e este é o pai de Adeline. Esta figura nefasta e cruel aparece mais tarde. Jean não casa, é a segunda esposa. O pai é um próspero industrial, o do próprio avô e também teve são homens determinados, inteligentes para o negócio, fizeram fortuna. Ele casa-se através de uma casamenteira. A mãe tem 4 filhos, o Gregory, o Edgar, a Lydia em primeiro lugar, o James e a Adeline. A Adeline, a mais nova,
Foi um parto difícil e portanto, houve problemas de hemorragias. O pai não a quis deixar no hospital, tentou a curar em casa, só que, entretanto, ao fazer a higiene dela, do sangue, passou-lhe a febre, provocou-lhe uma febre puerperal. Ela acaba por morrer 2 semanas depois da Adeline ter nascido. E isso veio determinar todo o percurso da sua vida e toda a sua tragédia posterior. Os elementos chaves para a Adeline de amor era o avô, que tem o nome Yeye, um budista convicto, e a tia Baba, uma solteirona, irmã do pai, que amou-a, cuidou dela sempre que pôde. E uma mulher inteligente e cheia de força. Entretanto, como disse, a mãe morre, o pai tem conhecimento por amiga da sua secretária de uma bela francesa que foi casada com um chinês, portanto ela é fruto de um casamento francês e chinês, de uma bela rapariga de 17 anos, Jeanne Prosperi, ele com 30, e acabam por casar algum tempo depois. Nos primeiros tempos, enquanto a mãe do pai, ou seja, a avó da Adeline, está lá, ela não manifestou ainda a sua maldade, a sua crueldade e o seu despotismo. Quando a mãe por fim morre da apoplexia, tudo se revela. E então o que é que acontece? Os enteados, todos eles são tratados como raça inferior. Não comem diferente, têm um andar diferente, não comunicam com os filhos, porque a Jeanne, que depois é chamada de Niang, que é a madrasta, teve o tratamento, são completamente separados. Ela tem que ir à escola, a Adeline tem que ir à escola a pé, porque tinha que pedir $1 à madrasta, que tudo é regulamentado por ela, e ela recusa-se e acaba por ir sempre a pé. Um dia a madrasta, que estava sempre a ver motivos para tratar mal, para dar motivos ao pai para dizer que a Adeline não prestava, porque a Adeline era o bode expiatório. Ela encarnava a má sorte, ela tinha provocado a morte da mãe, ela era encarnada tudo o que era de mal. Então, de todos os enteados, a que era pior tratada era a Adeline, que tinha uma personalidade forte, corajosa, resistente, não acarinhada pelos irmãos, inclusivamente a mais velha, a Lídia, fazia com o jogo duplo com a madrasta e com ela, e teve depois um tratamento diferente, mas uma menina estudiosa, aplicada, inteligente, corajosa, e que fazia de alguma forma frente à madrasta, e então ela vivia de a perseguir e de a maltratar constantemente, e ia para o quarto dela ver se havia motivos para lhe chamar a atenção. Quando por fim descobriu $1 que a tia Baba lhe tinha dado, ela inventou que ela tinha roubado, que ela tinha feito não sei o quê, e conseguiu pô-la num orfanato, como interna. Não completamente órfã, mas semi-órfã. Foi recusado completamente visitas, cartas. Ela permaneceu como se fosse uma reclusa em completo isolamento. Foi tempos difíceis de solidão. As outras próprias meninas tinham mais atenção que ela. Por fim, um dia, por acaso, vê um anúncio para concorrer à elaboração de uma peça. Ela, como tinha todo o tempo do mundo, trabalhou-a, fê-la e enviou-a para o júri do concurso. E assim passou. Entretanto, morre o avô de diabetes, o avô que ela tanto amava, e eu queria só dar-vos uma pequena demonstração, como está no livro, da maldade da Niang. Ela chorou pelo avô morrer,
chorou, ficou triste, ela que nunca costumava chorar perante a madrasta para não se rebaixar, chorou e a madrasta disse-lhe ao fim, que já não havia há algum tempo, estão a ver, a Adelina cada tempo que passa que está cada vez mais feia. Quer dizer, a menina estava a sofrer e ainda foi sofrer mais com aquela crueldade. Ela fazia com que os irmãos dessem todos mal, dividia para melhor reinar, dominava o marido, um homem forte, ríspido, inteligente, era completamente dominado por ela. Foi posto completamente de lado a sua própria filha Susan, uma menina lindíssima, que teve a coragem de se virar contra ela. Aliás, foi a única das filhas, nem mesmo os enteados conseguiram se libertar daquele poderio, daquela manipulação e daquela crueldade e despotismo, e conseguiu que ela a deserdassem e que proibissem de a falar com ela. Foi a única menina que teve a coragem de se libertar daquele jugo. Porque tanto a Adeline como todos os outros irmãos viveram sob aquele poder, sob aquela manipulação, e mesmo a Adeline queria o amor do pai e a aceitação da madrasta. Fez tudo o que poderia fazer por isso, mas nunca conseguiu. Ela conseguiu sempre dominar, pôr uns contra os outros já na vida adulta e até depois da morte dela. Entretanto, voltando ao facto de ela ter mandado a peça, o pai ficou a saber que ela ganhou o primeiro lugar naquele concurso. E ficou impressionado e pela primeira vez conseguiu a admiração do pai. O pai pergunta-lhe, para onde é que tu... Então o que é que tu queres fazer? Pai, deixa-me ir para a universidade em Londres estudar. O pai acede, mas diz-lhe o que é que ela vai estudar. Ela queria ser escritora e ela disse, não, tu vais ser médica e é da obstetrícia como a amiga da tua mãe. Até ele delineou-lhe o rumo. Ela aceitou, já era muito bom ir para Londres, e assim foi estudar, apaixonou-se por um rapaz alemão lá com esquizofrenia, ou pelo menos com perturbações mentais, na sua ânsia de amor e de afeto, e volta em 1963 para Hong Kong. E o pai, mais uma vez, diz, tu vais estudar para este hospital e não para o outro. E ela não queria aquele, mas teve que ir. A madrasta continua com as suas técnicas de manipulação e maquiavélicas, na mesma, de mau ambiente entre todos. Os filhos trabalham como os pais querem, não têm direito a nada, têm ordenados mínimos, vão até para a África trabalhar, porque o pai assim deseja. Por fim, um amigo que estava nesse hospital da Adelina, que também trabalhava, que tinha nascido na América, diz-lhe, porquê que não vamos para a América? Porque não vais trabalhar? Eu vou para lá para a semana e arranjo-te um lugar lá para trabalhares. E assim foi. Ele conseguiu-lhe um lugar num hospital e ela toma a decisão de dizer, muito a custo, aos pais, ao pai e à Niang, que quer ir para Nova Iorque. Eles ficaram chocados e pede-lhes dinheiro para a passagem, ao que lhe foi recusado. Nem o dinheiro para a passagem lhe quiseram dar. Foi mesmo ordens da madrasta. Ou seja, ela dizia, corta, não escrevas, não pagues, não fazes, e tudo era feito. Ela fica desesperada e triste, e o que é que ela se lembra? Escreve ao próprio hospital, conta a situação dela e recebe uma carta muito solidária a dizer que sim senhor, pode vir, que o bilhete é por conta e vai ser deduzido no ordenado. E assim foi, ela vai para a América e acaba por lá por viver. Apaixona-se até não se apaixona. Conhece um rapaz amigo do Martin, que a tinha levado para lá, que quer casar com ela e foi um mau passo, era um irresponsável e não a tratou o melhor possível, e ela acabou por se divorciar ao fim de algum tempo e perdeu o direito à pensão, o direito à casa, mas queria se ver livre daquele homem que não lhe deu amor, e ela pensava em encontrar
uma família, embora não amasse no início, mas pensava que ia encontrar finalmente uma família e filhos. Teve só um filho e foi muito feliz com ele. Por fim, conhece uma outra amiga de um outro hospital que lhe apresenta o atual marido, Robert, com o qual é muito feliz e com o qual está hoje. Tem uma filha, Anne. No meio disto tudo, pronto, a sua vida finalmente fica, enfim, pacífica, consegue o amor e o afeto e a estabilidade que tanto anseia nos Estados Unidos. Mas a história não acaba aqui. Niang continua com as suas manobras maléficas, a sua sedenta de poder, por uns filhos uns contra os outros. Inclusivamente a Adeline promove bondosamente a reconciliação de Lídia, a mais velha, que a tanta tinha maltratado na infância, com a madrasta, e ao mesmo tempo, depois veio a saber, essa própria Lídia conspirou contra ela. Ou seja, estava-lhe a ser boa para ela e por trás estava a esfaqueá-la. Uma pessoa manipuladora é a única pessoa ínvia que estaria mais ou menos na proporção da maldade da Niang. Tudo isto veio-se a descobrir mais tarde, no final, quando Niang morre com uma doença maligna no cólon, que todas estas técnicas, inclusivamente do irmão que tinha sido, que ela pensava que era o mais amigo e o mais afetuoso, não foi tanto assim, era tudo para ficar com a herança. Porque, entretanto, o pai tinha deixado tudo à Jian, à Niang, e só quando ela morresse é que os filhos herdariam. Susan e Adeline ficaram desherdadas. Isso foi um golpe muito grande para a Adeline, não tanto pelo dinheiro, porque não lhe fazia falta, mas porque sempre esperou que houvesse alguma gratidão e alguma assentação da parte da madrasta. Porque quando o pai esteve doente, a ser tratado nos Estados Unidos com Alzheimer, quem pagou a despesa foi a Adeline. Mas não houve gratidão nem nenhum afeto. Ela não manifestou, nem depois disso, alguma consideração pela enteada, nem sequer pela própria filha. A filha deixou de falar com ela quando ela disse-lhe na cara quem devia ter morrido era ela e não o filho, o primeiro filho, primogénito rapaz, que tinha morrido, que tinha tido uma educação privilegiada, era o Deus lá na casa, ele podia fazer tudo, era um sádico, um monstro egoísta, e um dia, no seu egoísmo, comeu 2 caixas de morangos sem as lavar e apanhou uma bactéria fatal de pólio que se alojou no cérebro e acabou por, enfim, levar ao seu falecimento. A Susan libertou-se completamente e ficou revoltada que a própria Adeline não tivesse, enfim, herdado alguma coisa. É muito chocante, é pungente ler o livro. Houve alturas em que eu chegava a ficar de boca aberta perante as crueldades, as sevícias e como aquela mulher arruinou uma família, a corrompeu e a corroeu e a envenenou entre todos. É chocante ver como aquela maldade não tinha limites e que se manteve a vida inteira até morrer. Inclusivamente quando ela já estava a morrer, disse à Adeline para a levar para os Estados Unidos. E ela pensou, a Adeline, afinal já gosta um bocadinho de mim. Não, essa era uma técnica, depois veio a saber mais tarde, para virar os irmãos todos contra ela e dar mais motivos para ela para não herdar nada. Portanto, para ela ficar mais mal vista e censurada. A Lídia foi ingrata, ela ajudou os filhos dela e ela foi maltratada e disse mal dela e conspirou contra ela. E o que é impressionante neste filme é o percurso de maldade, de maquiavelismo, de inveja, de frieza, de capacidade de destruição, de manipulação desta mulher, sem limites, e que vai até ultrapassar a sua morte.
No entanto, o que sobressai daqui é a coragem, determinação da Adeline, que é uma mulher agora com 77 anos. Podem ver na internet, saber acerca dela. É admirável. O livro está do intimismo, de uma descrição muito carismática, muito bem feita. É como se passasse por dentro de nós. Ficamos a pensar em tudo aquilo, até sonhar. Nós não conseguimos, eu penso que não se vai conseguir mais esquecer um livro destes. Eu não vou conseguir, de certeza. E queria, para finalizar, ler umas últimas palavras da tia Baba, que era, enfim, a única pessoa da família que amou a Adelina e que a acarinhou enquanto pôde, enquanto não foi proibida de se lidar com ela, antes dela ir para o orfanato, pela própria Niang, que mandou cortar as relações entre as duas. Estas palavras são cheias de sabedoria. Tenho passado, eu queria só dizer que todo este livro vai desde, como disse, 1937 a 1994, ou seja, passa pela Revolução Cultural e pela morte de Mao Tse-tung e depois pela tentativa de liberalização e de uma maior liberdade e pelos acontecimentos de Tiananmen em 1992. Portanto, há ao mesmo tempo que se vê a história familiar, também se tem conta da vida e do percurso político da China, de alguma forma. Diz a tia Baba: tenho passado mal aqui, com todas estas campanhas e reuniões de luta, a salvajaria da Revolução Cultural. Pobreza, agruras e medo. Mas honestamente acho que todas estas misérias juntas suportam melhor do que viver com a tua Niang debaixo do mesmo teto. Estou satisfeita. Penso que muitas vezes na vida como um depósito de tempo. Cada um de nós são atribuídos uns tantos anos, tal e qual como uma determinada soma de um banco. Quando as 24 horas acabam de passar, gastei mais um dia. Li no People's Daily que a esperança média de vida para uma mulher chinesa é de 72 anos. Eu já tenho 74. Já esgotei o meu depósito há 2 anos e já estou a gozar um bónus. Cada dia é um presente. De que me posso queixar? Depois diz, mais à frente: da maneira como eu as vejo, as coisas são assim. O século XIX é o século britânico. O século XX é o século americano. Prevejo que o século XXI seja um século chinês. O pêndulo da história oscilará das cinzas Ying trazidas pela Revolução Cultural para uma fênix Yang que surgirá dos seus destroços. Palavras cheias de sabedoria. Ela depois morre mais à frente, 6 anos depois, numa casa comprada pela própria Adeline, ali perto, porque ela nunca quis sair de Xangai. Ela foi enviada para um quarto pela Revolução Cultural. Havia muitas sevícias e muitas crueldades na altura, e ela, a Adeline mais à frente, comprou-lhe uma casa. Como queria dizer no início, é um livro marcante sobre as crueldades que existem dentro das próprias famílias, na própria família. Esta ultrapassa tudo o que eu já li outros livros de maldade e de frieza das mães para com as filhas. Por exemplo, no Médio Oriente, as muçulmanas são muito rígidas, muito cruéis com as filhas e enaltecem os filhos, mas uma crueldade, uma sevícia e uma frieza tão grande como esta de Jean Prosperi eu nunca tinha lido. Faz-nos pensar, marca-nos e perceber que esta Adeline nunca se deixou ir abaixo, pelo contrário, ainda ajudou os irmãos e a própria madrasta depois disso. E ninguém agradeceu por isso, pelo contrário, ela ainda por cima ficou deserdada. Recomendo ler. Eu adorei este livro, vou lê-lo novamente, foi dos livros que eu mais
dos livros que eu mais gostei. É fantástico. Não se esqueçam, Adeline Yenman tem na internet também um vídeo de ela a falar numa entrevista, tem o seu próprio site, eu recomendo vivamente. É um livro que vai marcar-vos de certeza e que vai refletir mais ou menos alguma coisa sobre a nossa vida e a vida dos outros, que às vezes pode ser muito pior que a nossa e que às vezes devemos estar agradecidos pelo aquilo que temos. É tudo. Até à próxima. Boas leituras. Beijinhos.